Este episódio é um oferecimento de Life. Nós entregamos a melhor experiência do cliente. A importância da boa apresentação dos produtos à venda vem das feiras do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Os mercadores árabes, no entanto, foram mais atentos e criaram expositores mais elaborados, que valorizavam o produto. Esse princípio chegou na Europa e se tornou inovação, parte do conceito tradicional de vitrine. No rico comércio dos Estados Unidos, as vitrines ganharam importância pela influência na decisão da compra. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas sobre tecnologia, inovação e startups com pessoas que conhecem o negócio e sabem que as vitrines estão sendo transformadas pela rede. Cristiano Mendes foi rápido em deixar a área de desenvolvimento da BlackBerry no Brasil para começar, na GoDaddy, um robusto currículo de Country Manager de importantes empresas globais. Ao deixar a GoDaddy, foi contratado pela Shopify. Em seguida, convidado a ingressar na área de parcerias de produtos da Google para a América Latina. Hoje é o General Manager da Wix, uma gigante com 220 milhões de usuários. Cristiano também é conselheiro da startup Unistágios, da qual é cofundador. Cristiano, como você se apresenta? Bem, Celso, eu costumo me definir como o pai da Laís e o marido da Aline. Eu acho que isso mostra bastante o meu lado e o meu apego bastante com a família. Eu sou também um curioso, né? Gosto muito de tecnologia, gosto de viajar, gosto de conhecer coisas novas e assuntos novos. E também no meu horário aí profissional, eu sou um executivo de tecnologia que nos últimos anos tem ajudado empresas de fora a entrar no Brasil e na América Latina. Sua carreira profissional tem passagens importantes por empresas que se firmaram no mundo digital. Fale um pouco da sua estratégia profissional em busca de contratos interessantes. Esse é um ponto interessante. Eu acho que em um dado momento da minha carreira, eu quis fazer uma mudança, né? Eu comecei minha carreira profissional trabalhando no segmento de telecomunicações, em operadora de telefonia móvel, passei por algumas operadoras em áreas voltadas à área comercial. Em um dado momento eu percebi que aquele não era o ambiente que mais me realizava profissionalmente. Eu gostava muito já de forma paralela ao trabalho de fazer sites, de internet, isso tudo aí a gente está falando início dos anos 2000, né? Começava a acontecer e começava a ganhar uma relevância maior aqui no Brasil. Em um dado momento, alguns anos depois, eu decidi que eu queria migrar minha carreira de telecom para tecnologia. Então foi aí que eu comecei a dar esses passos, saindo de uma operadora, saindo da TIM, indo para a Dell, descobrindo tecnologia ainda num momento muito inicial, aí a gente olhando mais para hardware, né, para aspecto físico de tecnologia. Foi meu primeiro contato com esse universo. Depois foi evoluindo já para dentro de hardware ainda, né, para smartphones, aí você já começa a construir uma visão mais conectada disso tudo, até que em um dado momento eu entrei no mercado de hosting, né, de hospedagem de sites, né, um amigo de faculdade me convidou para ser o head de marketing e estruturar a área de marketing dessa empresa de hospedagem que ele tinha. Naquele momento eu não conhecia, né, muito desse mercado, eu não tinha um entendimento muito profundo, por mais que eu fosse um consumidor de hosting, eu não entendia tanto o que estava por trás ali em termos de tecnologia. Foi uma experiência muito grande, eu entendi que era dentro daquele ambiente que eu gostaria de estar profissionalmente, e a partir dessa oportunidade eu fui construindo as demais. Então eu diria que essa primeira transição, eu diria, para o mundo de internet, digamos, ela foi, não diria acidental, mas foi por convite. E depois os movimentos seguintes que eu fiz na minha carreira, onde eu entendi, poxa, eu acho que isso aqui eu gosto de fazer e sou bom em fazer isso, em desenvolver um novo negócio, em expandir mercado.
E eu comecei a fazer essa análise, olhando para o mercado de fora do Brasil, enxergando concorrentes que eu passei a conhecer, grandes players desse mercado de host. Eu fiquei pensando, poxa, essas empresas elas poderiam ter uma atuação muito mais proativa aqui no Brasil. E eu fui atrás delas, né? Eu bati na porta delas através do LinkedIn, né? Fui procurando alguns executivos chaves dentro dessas empresas e fui atrás delas fazendo essa provocação, né? Falando, olha, eu tenho uma certa experiência já aqui no mercado de hosting, acho que tem potencial para o seu negócio aqui no Brasil, para a sua empresa crescer muito mais e ter uma presença significativa. Se você quiser conversar, eu tenho algumas ideias, né? E foi assim que eu fui construindo essas oportunidades, né? Que foram surgindo depois. Então ela começou lá na King Host, que era uma empresa de hosting brasileira aqui de Porto Alegre, onde eu comecei essa minha trajetória. Da King Host eu acabei abordando aí, fazendo essa provocação e funcionando com a GoDaddy, onde a gente passou talvez aí mais de um ano conversando, evoluindo e construindo a posição de Country Manager que eu viria a assumir, até que então ela chegasse e a gente fizesse essa entrada oficial aqui no mercado brasileiro. Mas foi justamente um momento onde eu entendi que eu precisava assumir as rédeas da minha carreira, onde eu precisava ser realmente protagonista do meu próprio futuro e não ficar esperando que alguém decidisse por mim quais que seriam meus próximos passos. E eu tomei isso como premissa para minha carreira daquele momento em diante, eu diria que até hoje. Em mais de um contrato, você foi Country Manager, aquele que faz a ponte entre a empresa internacional e o mercado brasileiro. Como o nosso mercado é visto por grandes .com que ainda não operam no .br. Como você apresenta nosso mercado? O que atrai e o que é desafio aos olhos desses players? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que eu estou na minha terceira posição hoje, aí, que é de Country Manager, ou uma posição análoga a isso. Começou com GoDaddy, onde, como eu falei, ele teve esse objetivo de eu experimentar essa minha proatividade em testar o conhecimento que eu tinha adquirido no mercado de hosting, colocar ele a serviço de uma empresa de fora para entrar no Brasil. Depois eu fiz algo semelhante com Shopify e agora, por fim, com o Wix. Qual que é o grande atrativo quando eu faço essas abordagens, né? Eu fiz essas abordagens em algumas dessas empresas? O Brasil é um país muito grande, é um mercado muito grande. Ele tem um potencial econômico gigantesco. Em alguns setores da economia, a gente tem talvez empresas locais que não sejam tão competitivas, ou pelo menos não eram tão competitivas naquele momento. Então isso acabava também tornando atrativo para uma empresa de fora já estabelecida, com um bom produto, entrar no mercado brasileiro. Eu costumo, nessas situações, o que eu fiz, citando o exemplo aqui, olhando para o passado, tanto com GoDaddy, com Shopify, até recentemente com Wix, quando eu sou também procurado, para posições como essas, eu faço um estudo, uma análise de mercado para identificar qual que é o potencial que aquela empresa tem no mercado brasileiro, ou o quanto ela está deixando de crescer no mercado brasileiro por não ter uma presença sólida, estabelecida no nosso país. Então, eu uso para isso o meu próprio conhecimento dessa indústria, busco referências de dados econômicos e de dados de mercado, de indústria, compilo isso em uma análise, faço uma pesquisa profunda sobre como a empresa está posicionada no mercado brasileiro, de que forma que ela transaciona aqui no Brasil, e busco identificar alguns elementos que seriam aí uns quick wins, digamos assim, ou uns ganhos rápidos que com pequenos ajustes talvez no produto ou na estratégia, ela já consiga ter uma percepção de crescimento do negócio dela no Brasil de forma bastante acelerada.
Isso, normalmente, são elementos que chamam a atenção das empresas de fora, pela dimensão, né? Um país de mais de 200 milhões de habitantes. Embora a gente tenha também as nossas deficiências em termos de distribuição de renda, em termos de acesso à internet no Brasil, em termos da velocidade de acesso, a dificuldade de se fazer negócios no mercado brasileiro, né? Mas eu acabo também colocando a experiência que eu adquiri ao longo dos anos como um benefício adicional também para essas empresas, para pular algumas etapas, justamente por conhecer, por ter passado já por todas essas etapas e ter aprendido qual que é o caminho correto a ser seguido. Isso também ajuda a poupar tempo. Eu acho que a empresa, principalmente quando a gente olha empresas.com, plataformas SaaS, né, normalmente elas operam já de forma global com um produto em inglês e cobrando em dólar. Quando você lança um produto dessa forma, você acaba tendo clientes em diversas partes do mundo, mesmo que você intencionalmente, né, dentro da sua estratégia de marketing ou de aquisição, você não esteja mirando aquele país. Então a empresa ela tem clientes já no Brasil minimamente, onde ela pode olhar e fazer uma análise dessa base. Como que esse cliente foi adquirido, por que ele usa meu produto, buscar entender também esse comportamento de usuário, porque ele também pode servir como um indicativo muito forte do potencial que a empresa pode vir a ter se ela investir mais, se ela for realmente intencional e ativa nessa estratégia de expansão de mercado para o Brasil. Eu vejo que é dessa forma que eu tenho estruturado a minha abordagem, né, que foi como eu fiz isso no passado. Mais recentemente com o Wix o processo foi um pouco diferente. Eu fui procurado por um headhunter, mas durante o processo aí de entrevistas e conversas com o C-Level, com os executivos de Wix, eu tive a oportunidade de fazer um estudo bastante profundo do potencial do mercado brasileiro, usando basicamente esse framework que eu desenvolvi ao longo dos anos, que me permite analisar de forma bastante estruturada o potencial de mercado para uma empresa.com no Brasil e quais que seriam aí os passos para que ela possa crescer e ser bem sucedida no mercado. Os negócios no e-commerce viveram ciclos relevantes antes e, principalmente, durante a pandemia. Depois de acomodações, muitos pequenos empreendedores estão montando seu primeiro site e gigantes planetárias ganham capilaridade. Qual o futuro desse setor? Sim, a gente viu realmente durante a pandemia um crescimento muito acelerado do e-commerce, né? Uma digitalização em massa dos negócios. Mas foi uma digitalização por necessidade, né? Muitos negócios eles não estavam preparados para esse movimento, mas foram forçados a ir para o mundo online para não fechar completamente as portas. A gente teve aquele momento inicial com as restrições de circulação, onde se fez necessário construir o mais rápido possível a toque de caixa uma presença online para continuar vendendo, para continuar tendo esse contato com o cliente. Esse crescimento, obviamente, levou a uma euforia de mercado. Quando a gente olha para o e-commerce, então passou-se então a ter previsões e conjecturas de que viveríamos com aquela mesma tendência crescente ou com aquele mesmo percentual de crescimento por muitos e muitos anos. Praticamente com o fim da pandemia, a gente percebeu que o consumidor ele retomou velhos hábitos. O que a gente enxergou no e-commerce no começo e muita gente, eu acho que como líder de negócios e fazendo uma meia-culpa, talvez em algum momento eu também tenha feito previsões, mas o que a gente viu aí de grandes líderes globais foram algumas previsões extremamente otimistas em relação a essa mudança do comportamento de consumo durante a pandemia e imaginando que essa mudança de comportamento de consumo totalmente online, sem contato, que o consumidor ele continuaria a agir dessa forma.
E isso realmente não aconteceu. Então a gente viu uma queda bastante grande nesse movimento de e-commerce. O consumidor voltou assim que pôde a comprar de novo em loja física, a ir no varejo tradicional, a ter aquela experiência de compra pessoal como ele tinha antes. O e-commerce ele continua crescendo, mas eu diria que ele cresceu a taxas comparáveis a momentos pré-pandemia e é o que a gente deve esperar no futuro. Acho que tiveram aprendizados muito grandes no sentido de entender o e-commerce, a venda online como um canal adicional, como mais um canal de venda, mais um canal de contato e interação com o seu cliente. Isso mesmo para o pequeno negócio, que talvez imaginasse que aquilo não era para ele, que não era necessário para o tipo de negócio que ele opera, e como ele se viu obrigado a mover para online, hoje muito provavelmente ele mantém esse canal como um canal adicional aí de vendas e pode criar uma nova fonte de receita para o negócio dele. O que tende a acontecer, na minha visão, é um amadurecimento do mercado. Eu acho que foi bastante positivo nesse sentido. A gente viu a digitalização ou a transformação digital acontecer, falando principalmente de Brasil, né, em vários segmentos, até mesmo nas transações, a forma como a adoção do Pix cresceu exponencialmente durante esse período também. Eu acho que a gente tem efeitos positivos que vão permanecer no longo prazo e um deles é o amadurecimento, né? Usuários ou pequenos negócios que antes nem pensariam numa loja online, eles passaram a conhecer o que é isso, passaram a entender o que é abrir uma loja online, como é que é vender na internet, como é que funciona isso, como é que recebe o pagamento, como é que eu preparo o envio. E ele passa a ser muito mais crítico no momento de uma tomada de decisão agora com uma visão de longo prazo, porque ele tem conhecimento, é um conhecimento que ele adquiriu e vai buscar construir a estratégia dele de aquisição, de expansão de negócios agora com um conhecimento extra. Acho que isso tem um efeito bastante positivo. E a gente acaba também, em contraponto a isso tudo, vendo um amadurecimento de plataformas, de mercado. Eu acho que o mercado como um todo ele tende a se consolidar e se estabilizar e continuar crescendo, né? Obviamente não dentro das margens eufóricas aí do período de pandemia. Um debate recente gira em torno da melhor forma de se trabalhar, se remoto, híbrido ou presencial. Qual a sua opinião a respeito? Que ferramentas de produtividade você considera úteis? Eu sou um grande fã do trabalho remoto. Eu trabalho dessa forma desde 2014, pelo menos. Eu acho que uma grande confusão que se fez também durante a pandemia, e aí de novo uma das muitas conclusões que a gente tirou durante a pandemia e que depois se mostrou equivocada, foi de que o mundo funcionaria 100% remoto, né? Que as pessoas poderiam trabalhar 100% de casa. A analogia que eu faço, a comparação que eu faço aí em relação a isso é usando o meu próprio exemplo. Para mim, o trabalho remoto durante a pandemia ele foi ruim. Por mais que quando chegou naquele momento eu já estivesse trabalhando há mais de 6 anos, né, de forma remota. Por quê? Porque eu tinha a opção. Eu acho que o grande problema é quando a gente remove a opção de escolha das pessoas. Então, você ter a opção de trabalhar remoto quando lhe é conveniente e também de estar presente dentro de um mesmo espaço físico com os seus colegas quando você acha necessário ou quando é preciso para uma atividade que seja desenvolvida em equipe, isso é fundamental. Eu acho que nada substitui a interação humana, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa dessa interação, a gente precisa desse contato. Não acredito que exista uma receita universal para toda e qualquer empresa ou para todo e qualquer departamento. Eu acho que as empresas elas estão começando a experimentar formatos diferentes. Falando talvez de uma forma mais genérica, eu diria que um modelo híbrido é o mais adequado. Agora,
Que formato híbrido é esse? É um híbrido onde todo mundo vai 2, 3 vezes por semana para o escritório? Um híbrido onde todo mundo vai uma vez por mês? Aí eu acho que cada empresa vai ter que identificar e descobrir qual que é o formato que se adequa melhor à realidade com que ela opera, ao perfil dos seus funcionários, mas sempre criando a opção para que as pessoas elas possam também se sentir confortáveis com aquele modelo de trabalho. Se tem alguém que por qualquer razão, seja uma escolha pessoal ou por simplesmente não gostar de trabalhar de casa ou não ter um espaço adequado para isso e ela prefere ir para um escritório, acho que a gente tem que conseguir acomodar essas demandas. Mas o que eu enxergo é que o formato 100% no escritório, esse sim, esse eu acho que ele não tem mais espaço dentro da nossa realidade pós-pandemia. O que a gente precisa é encontrar ainda, e eu acho que cada empresa, cada organização vai encontrar a melhor forma de trabalhar. Qual o argumento para atrair o dono de um pequeno negócio a manter sua versão digital dentro da Wix? Fale sobre a segurança e as chances de escalabilidade que a Wix oferece. O Wix hoje é a plataforma utilizada por mais de 200 milhões de pequenos usuários e pequenos negócios ao redor do mundo. É uma plataforma que sempre prezou pela facilidade de uso, né? Desde a sua criação lá em 2006, eu diria lá nos primórdios da internet, o grande objetivo do Wix sempre foi tornar o processo de criação de um site, de construção de uma presença online simples e fácil. A ferramenta, o produto, ele evoluiu muito com o passar do tempo, né? Hoje, uma pessoa sem qualquer conhecimento técnico consegue criar um site em poucos minutos, porque no Wix esse pequeno negócio ele tem duas opções. Ele tem inclusive uma ferramenta de inteligência artificial que cria o site automaticamente para ele. Então, mesmo que eu não saiba nada, nem mesmo arrastar e soltar, ou não esteja disposto a fazer isso, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz isso pelo usuário. Se ele quiser dedicar um pouco de tempo e construir ele mesmo, vão existir aí milhares de temas, de modelos que ele pode escolher de acordo com o tipo de negócio que ele atua e construir essa presença online. Lembrando sempre que o Wix é uma plataforma que a gente chama de freemium, né, dentro de tecnologia. Ela oferece um produto gratuito e planos pagos. Então você vai ter uma versão desse site gratuita para sempre, se você quiser, né? Se você não quiser pagar um plano, uma assinatura que te confere uma série de recursos adicionais, você vai ter um site muito bom, muito bem desenvolvido também de forma gratuita. Então, o que eu digo é, não tem desculpa para um pequeno negócio não ter a presença online, porque o que eu enxergo, e isso olhando para a minha carreira dentro desse cenário, né, de presença online e também pela passagem que eu tive no Google, é que o pequeno negócio hoje, né, aqui no Brasil, ele precisa ser encontrado, né? Explorar muito bem as redes sociais é fundamental, mas ainda nada substitui um site quando a gente fala de indexação, de aparecer no Google, né? Então, quando a gente quer descobrir um serviço ou precisa encontrar um prestador de serviços novo na nossa região, a gente vai procurar no Google e ele vai me trazer sites de empresas que foram indexadas, que estão ali, que foram encontradas. Então, eu acho que é fundamental o pequeno negócio ter essa consciência de construir uma imagem na internet sólida usando os recursos que estão disponíveis. E o Wix facilita não só a criação do site, assim como essa indexação no Google e integração com outras plataformas também. Então, acho que eu não deixaria de fazer, porque a barreira hoje ela é muito, muito baixa. Basicamente, você ter um computador ou até mesmo um smartphone, você já consegue fazer. Com sua experiência, que dica pode oferecer para uma startup interessada em resolver a dor de novatos no e-commerce? O que falta a esse mercado? Isso é um excelente ponto. Eu vejo que hoje a gente tem muita informação. Talvez a dificuldade de quem está começando no e-commerce é filtrar o excesso de informação que ele tem disponível, porque isso também pode ser
pode ser um pouco assustador durante esse processo de construção, de criar uma loja. Vou começar a vender online, porque a gente começa a pesquisar, escreve no Google aí, criar uma loja online, e você vai ter uma infinidade de plataformas, de soluções diferentes, de conteúdo, de pessoas com dicas, com passo a passo de como você construir uma loja que vende muito, todo mundo com uma receita querendo te convencer de que existe um caminho único e que aquele caminho que essa pessoa está promovendo é o mais adequado. Eu acho que se a gente conseguisse aí, para quem está olhando para esse mercado, curadoria de conteúdo, né? Lembrando que para o pequeno negócio é fundamental você simplificar, né? Esse pequeno negócio está ali no dia a dia, o dono desse pequeno negócio está lá no dia a dia tocando a sua empresa, resolvendo centenas de problemas todos os dias, atendendo cliente, fornecedor e tudo mais, e ele não tem tempo para aprender sobre uma plataforma, sobre um serviço. Se ele tiver que dedicar horas e horas para entender como que ele faz para começar a vender online, ele simplesmente vai deixar de fazer. Então eu acho que quem conseguir construir uma solução que seja totalmente guiada, né, que basicamente pegue na mão esse empreendedor e mova ele durante toda a jornada, vai ter bastante sucesso. E no Brasil, obviamente, a gente segue tendo dificuldades. Já existem várias startups aí olhando para a logística, para resolver as dores de envios, porque essa ainda é uma dor muito grande, né? Resolver o problema do envio do produto, da mercadoria, do e-commerce, principalmente quando se é pequeno, né? Quando você já é maior, existem soluções aí que resolvem. Agora, quando é pequeno, você acaba tendo normalmente um custo de frete elevado e um trabalho operacional muito grande para enviar, para despachar esses produtos, né? Hoje ainda é muito concentrado em São Paulo as soluções, né, de envios para o e-commerce. Acho que tem oportunidade para quem olhar fora do grande centro, para quem olhar para fora de São Paulo e para outros estados, para outras capitais ou para outras cidades grandes relevantes no interior do Brasil. Acho que tem muita oportunidade ainda também, né? Talvez para quem esteja fora aí de São Paulo, olhar para a oportunidade que existe em outras cidades, porque a informação às vezes a gente brinca que ela demora a chegar, né, para não esteja online disponível, mas a influência ela acontece numa velocidade diferente. Então tem um caminho ainda aí a ser explorado, eu diria que é olhando para fora dos grandes centros e com curadoria no conteúdo de e-commerce, ajudando o pequeno negócio nesse passo a passo para tornar a experiência muito mais tranquila. Chegamos ao final da nossa conversa. Se você gostou, lembre-se de marcar Stranger Topics na sua plataforma de podcasts. Será prático para avisar da nossa próxima conversa com Breno Vale, do Museu do Computador. Ele vai falar sobre a aventura em montar um acervo capaz de despertar saudosismo nos mais velhos e espanto nos mais jovens. Breno também dá detalhes da exposição no metaverso, inaugurando um novo formato para a museologia. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.